Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Está entrando no ar mais um giro de informações para você e, como não poderia deixar de ser, claro, foca total no duelo decisivo entre Cruzeiro e Vasco a ser disputado às 19 horas desta quarta-feira. Razões não faltam para ambas as equipes darem tudo de si nessa parte. Em jogo, a chance de encaminhar bem a permanência na Série A de 2024. E aqui a gente vai destrinchar os planos das duas equipes. Vou trazer detalhes do time do Ramon Dias, que vem com novidades, e direto de Belo Horizonte, um repórter que cobre o Cruzeiro vai nos contar como chega a Raposa para esse compromisso importante. Já larga o like no vídeo do amigo, ative o sininho das notificações e convide mais inscritos para o canal. Faltam cerca aí de 800 e pouco, para que a gente possa terminar o ano com 10 mil inscritos. E para mim e para o futuro do canal é muito importante bater essa meta. Bom, mas vamos lá, meus amigos. Amanhã às 19 horas o Mineirão vai ferver, mas não nas arquibancadas, né? Infelizmente, até porque o Cruzeiro está proibido de receber torcida, mas sim dentro de campo. Ambos os times aí têm a chance nesse jogo atrasado de encaminhar a sua participação na Série A da próxima temporada. Ambos igualados com 40 pontos, mas o Vasco com a vantagem do número de vitórias. Por isso, na pior das hipóteses, né, para o Vasco, o empate não é assim um mau negócio. Haja visto o time ainda ter 2 jogos em sua casa com o apoio de sua gigante torcida contra Corinthians e RB Bragantino. E assim, conseguir atingir o seu objetivo da permanência na primeira divisão. Até porque o Vasco ainda vai pegar lá fora 2 carnes de pescoço, né? Que são o Atlético Paranaense e o Grêmio, que está vislumbrando aí o título da competição, ao lado do Palmeiras, do Botafogo e do próprio Bragantino, com quem o Vasco fecha o último jogo da temporada. Mas é aquele negócio, não dá para ficar contando apenas com o fator casa ou com a sorte. Se o time tiver condições de buscar os 3 pontos fora e amenizar essa agonia na reta final, ótimo. E o Ramon Dias, como eu informei ontem, ao lado do seu filho auxiliar, o Emiliano, blindou bem o elenco, injetou confiança no grupo, enalteceu as virtudes, mas pediu um time competitivo em campo, jogando como se fosse final de campeonato e lutando também pelas bolas, por todas as bolas, já que é esperado que, mesmo sem o apoio da torcida, o Cruzeiro venha para cima do Vasco, porque sabe que esse é o jogo que pode definir o futuro da equipe, né, na Série A de 2024. Até porque o Paulo Autuori é mestre em mexer com o psicológico dos seus jogadores, sempre prega, né, essa tal força mental nos clubes onde passou. E por lá não é diferente. Jogadores do Cruzeiro estão com ânimo renovado após a vitória fora de casa contra o Fortaleza, que até então era um time difícil a ser batido no Castelão. O Ramon quer a sua equipe ocupando todos os espaços, os campos corretamente e buscando atacar ali com velocidade pelas pontas e com apoio dos laterais. O Ramon deve colocar um time ofensivo e adotar uma estratégia de pegar o Cruzeiro desprevenido. Por isso, quer o seu time construindo com mais velocidade e aproveitando o bom posicionamento do artilheiro Verratti. E falar no Verratti, o jogador foi absolvido hoje no STJD e está confirmadíssimo para a partida de amanhã. A gente já vinha batendo aqui que o jurídico do Vasco tinha uma confiança e muito grande que o jogador teria a sua absolvição, né, aceita. E ela aconteceu hoje no início da tarde. Sobre mudanças, a princípio as únicas serão na lateral direita e no sistema ofensivo. Na lateral, o uruguaio Pumita Rodrigues parece mesmo largar na frente, né, como favorito para substituir o suspenso Paulo Henrique. O Ramon não pensa em improvisar neste momento, em que pese gostar muito do Robson Bambu. O lado ofensivo do Pumita ganhou pontos nessa situação, em que pese também o Ramon ter cobrado bastante o jogador para que ele tenha mais atenção nas suas subidas e na recomposição. Esse é um jogo que não pode ter vacilos. Um vacilo, um apagão pode ser fatal. Por isso, o nível de concentração tem que estar lá em cima. Outro jogador que encarna bem esse momento que o Vasco precisa, com energia lá em cima, entrega e que deve iniciar a partida, é o Rossi. O atacante treinou ao lado do Verratti quando o Peck estava com a seleção e também quando o jogador retornou. E tem tudo aí para ser uma das engrenagens ofensivas do Vasco para desbancar o Cruzeiro. Um jogador também que o Ramon vai ganhar como opção é o Marlon Gomes. Ele treinou durante a semana e está apto. E com isso, pode ser acionado aí no decorrer desse jogo aí. Um jogador que o Ramon estava contando aí para os seus planos. Bom, se nada mudar, meus amigos, o Ramon deve levar a campo a seguinte formação. O Léo Jardim, o Pumita, o Michael, o Medel e o Piton.
o Zé Gabriel, Praxedes e o Paulinho, Rossi, Verratti e Gabriel Peck. Havia uma expectativa do Payet ser aproveitado desde o início, mas há um entendimento da comissão técnica de que o jogador ainda não tem condições de aguentar o ritmo de 90 minutos, e o melhor cenário seria com a sua entrada no decorrer do jogo. O Payet não estava jogando regularmente lá na França, chegou aqui no Brasil fora de forma também, e ainda pegou um time com uma baita responsabilidade, necessitado, né, e um tipo de campeonato bem intenso. Por isso, o rendimento do jogador vem com altos e baixos. Mas e você? Se manter essa formação, você aprova ou trocaria alguém aí? Opine, comente, vamos juntos nessa. Bom, agora chegou a vez da gente destacar o Cruzeiro, o time do Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro que depois da vitória sobre o Fortaleza vem com tudo para cima do Vasco. Pelo menos essa é a promessa do grupo e do técnico Paulo Autuori. Até porque não há mais margem para erros ou vacilos. E esse é um jogo de 6 pontos. Vencendo, respira e encaminha a permanência na Série A. Perdendo ou empatando em sua casa, a agonia continua, apesar de garantir uma boa distância para o Bahia, hoje com 38 pontos, e o primeiro time dentro do Z4. Bom, mas quem vai contar as novidades do Cruzeiro é o jornalista Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas. O Sulimar traz todas as informações de como o time mineiro chega para essa partida. Fala aí, Sulimar! Fala, Marcos, boa noite, um abraço para você, para quem está ligado conosco aqui no Detetives Vascaínos. O Cruzeiro fez um treinamento hoje, o último para o jogo contra o Vasco da Gama, em um local, vamos dizer, um pouco inusitado. O Cruzeiro vinha treinando na Toca da Raposa e antes de treinar na Toca da Raposa, treinava em Itu, onde o Cruzeiro fez uma intertemporada depois da derrota que teve no Campeonato Brasileiro, que deixou o time na zona do rebaixamento. Aí o time foi para Itu, jogou contra o Fortaleza, lá na capital cearense, venceu por 1-0, e agora faz o jogo contra o Vasco amanhã, dentro do estádio Mineirão, onde o Cruzeiro fez o treinamento hoje. O técnico Paulo Autuori levando praticamente todos os jogadores que têm condição de jogo, e o Lucas Silva ficou na Toca da Raposa fazendo um trabalho de transição para entrar em campo no jogo contra a equipe do Goiás na segunda-feira. Mas o foco é o jogo de amanhã contra o Vasco. O técnico do Cruzeiro não deve mexer muito na estrutura da equipe, que deve ter uma formação com o Rafael Cabral, o William, Lucas Oliveira, Luciano Castanha e mais o Marlon na lateral esquerda. O Matheus Jussa volta à titularidade ao lado do Machado e mais o Matheus Vital e Nicão. O Bruno Rodrigues tendo na frente o companheiro de ataque, o Arthur Gomes. Pode ser essa a formação do Cruzeiro para o jogo contra a equipe do Vasco da Gama, sem a presença do torcedor, já que o Mineirão está interditado para o torcedor, né? Porque os anjinhos invadiram o campo lá em Curitiba e o Cruzeiro está punido. A mesma coisa que aconteceu, né, no Vasco, naquele jogo contra o Santos, e o Cruzeiro jogou contra o Vasco em São Januário com portões fechados. E agora a situação se inverte, né? O Cruzeiro enfrentando o Vasco com portões fechados dentro do estádio Mineirão. Era para termos aí um público na casa de 50 mil, mas só os jornalistas que estarão acompanhando a partida, trabalhando, é que terão essa condição de assistir o jogo dentro do estádio Mineirão. Eu volto com você, sempre um prazer participar com vocês. Um abraço, Marcos. Valeu demais, amigo. Mas é isso, galera. As cartas estão na mesa, só depende do Vasco. Hoje a permanência da Série A só depende mesmo do Vasco. O time tem autonomia para buscar esse objetivo. Se os adversários que estão atrás, como o Bahia, por exemplo, perderem, melhor ainda. Então, há um cenário positivo em que pese os 2 jogos seguidos fora e contra adversários difíceis. Mas mantendo aí a entrega, competitividade, intensidade em campo, tem tudo para trazer na bagagem os 3 pontos do Belo Horizonte e amenizar aí o sofrimento do torcedor vascaíno, que não vê a hora do time se garantir aí na primeira divisão do futebol brasileiro, né? Até para poder respirar e já traçar os planos para 2024. Bom, tô indo nessa. Em breve eu tô de volta com mais notícias do Vascão. Um grande abraço, até lá!